Boa noite a todos. Está começando mais uma aula. Mas só para reprisar o que eu falei antes, que eu falei na mensagem que eu mandei para vocês, eu fiz alguma alteração naquilo que é a data de realização da prova. A prova agora passa para o dia 30 e não 28, como tinha sido agendado. E no dia 28 vamos fazer aquilo que é a aula de dúvidas. E a matéria que vai englobar essa prova é a parte de medidas de assimetria e kurtosis, construção de boxplot, medidas de associação e análise de regressão. Okay? A aula que eu vou dar agora, ela passa para a última prova. Ok, então, de forma geral, quando eu falei sobre modelos de regressão linear simples, eu mostrei que a gente pode fazer previsão, ou particularmente usando um outro termo, estimar um valor de y a partir de um determinado valor de x previamente dado. E isso vocês puderam fazer, ou ainda vão fazer naquilo que são as atividades, porque eu pedi para vocês calcular essas quantidades. Ok? Mas o problema em usar o modelo de regressão linear para fazer previsão é que a previsão feita com base na reta de regressão linear, ela será uma previsão de curto prazo. Ou seja, a gente não consegue prever um determinado valor de y para um período de tempo relativamente grande. Nisso, o que é que vamos fazer? Os modelos de séries temporais, eles basicamente levam em consideração essa fragilidade do modelo de regressão linear e nos permite fazer uma previsão a partir de um determinado valor do y, que seja uma previsão que seja mais confiável, ok? E que leve em consideração aquilo que são todas as possíveis variações ou flutuações que podem ocorrer nessa série temporal. Okay? Uma coisa que o modelo de regressão linear simples não pode fazer. O modelo de regressão linear simples, ele não leva em consideração essa série de flutuações ou fatores cíclicos, sazonais e por aí vai. Então, nessa aula vamos abordar esse tópico, que vamos fazer uma representação gráfica de uma série temporal. Vou apresentar aquilo que são os modelos de decomposição, ok? Que é baseado no modelo aditivo e multiplicativo. Cada um desses modelos tem algumas suposições ou pressupostos, mas vocês vão entender melhor em que consiste e qual método usar para cada caso. Vou apresentar os principais métodos de alisamento, ou seja, remoção de tendência e sazonalidade por aí vai, de uma série, tornar a série estacionária, para que a gente possa usar essa série para fazer a previsão. A parte de correlação serial é um tópico que eu não vou falar aqui, mas para quem tiver interesse ou abordar ou aprofundar o tópico de séries temporais, é só olhar aquelas referências, ou eu mesmo posso enviar algumas referências um pouco mais avançadas, mas para o vosso caso particularmente não há necessidade da gente falar disso. Vamos fazer previsão, ok? Com base nos valores passados de uma determinada característica, a gente vai prever para o futuro. E essa previsão não deve ser necessariamente de curto prazo. A previsão de curto prazo vale para os modelos de regressão linear, que não levam em consideração esses componentes todos de suavização. Já no modelo de séries temporais, não. O modelo de séries temporais a gente pode prever para um determinado valor que esteja muito longe. Naturalmente, quanto mais distante estiver essa observação que a gente está distante em termos de tempo, né? Estiver a observação que nós pretendemos prever, menor são as chances de nós obtermos uma previsão confiável também, por mais que sejam em séries temporais. É sempre bom a gente conseguir delimitar um pouco mais o nosso espaço de tempo que a gente vai usar para fazer a previsão. Ok? Ok. E o que seria uma série temporal? Como o próprio nome já diz, temporal. Então, uma série temporal seria uma coleção ou conjunto de observações ordenadas no tempo. Ok? E essa ordenação no tempo se refere ao registro, ou seja, observações que são registradas ao longo do tempo. Particularmente, nós estamos vivendo numa época crítica, por causa da pandemia de Covid-19, mas se eu tiver interesse em analisar aquilo que é o comportamento das taxas de infecção, mortalidade e o número de curados pela Covid-19, há necessidade de eu analisar o comportamento ou a tendência dessas quantidades
Quantidade me refiro taxa de incidência, que é o total de novos casos, mortalidade e curados dessa pandemia ao longo do tempo, desde que o primeiro caso foi diagnosticado até os tempos atuais. Qual é o comportamento dessa série, ok? Ao longo do tempo. Então, naturalmente que existe uma série de registros, os dados foram registrados, tudo muito mais, em períodos regulares. Diariamente, semanalmente ou mensalmente, dependendo daquilo que é o tipo de escala temporal que a gente tem interesse em avaliar. Ok? E o tempo pode ser substituído por por variáveis, como espaço, num determinado local, e profundidade, etc. Ok? E muitas outras abordagens. E só para focalizar aqui, esse tempo ele pode ser dias, semanas, meses, bimestres, trimestres, semestres, anos, quinquênios e por aí vai. Depende muito mais daquilo que a gente tiver interesse ou da característica daquele fenômeno que tivermos interesse em modelar. E matematicamente, uma série temporal vai ser representada por essa designação, YT, que são os valores da série. O T vai indicar o tempo T igual a 1 até o infinito. Infinito, porque nós podemos registrar valores até o infinito. Infinito, na verdade, quando a gente fala de infinito, estamos a querer dizer que temos uma coleção de YT, que T varia de 1 até um número muito grande. Pode ser 1 milhão, 2 milhões, então, para evitar a gente designar esses valores, vamos colocar infinito, porque infinito não é um número. Infinito é simplesmente uma designação. É um valor muito grande que a gente deixa de forma abstrata. Okay? Ou simplesmente, podemos representar essas observações de Y1, Y2, Y3, Y4, 5, 6 e por aí vai. De uma determinada variável. E os seus tempos, observem que cada valor de y está associado a um tempo TI. E esse TI pode ser T1, T2, T3, T4, T5 e sucessivamente. Ok? E de forma geral, vamos simbolizar o y como sendo uma função de uma série de componentes, que vamos apresentar mais adiante, ou podemos representar o y como sendo ZT. Ok? Mas, particularmente nessa parte da aula, eu vou preferir usar o y, ok? Toda a relação da série temporal vou usar a designação y, porque foi a mesma notação que a gente usou no caso de modelos de regressão linear simples. Nós usamos o y como sendo a minha variável dependente e o x como sendo a variável independente. Então, aqui vamos usar a mesma coisa, vamos usar a notação y para ser um pouco mais consistente com a notação. E qual é a diferença ou relação existente entre o modelo de regressão linear simples e o modelo de séries temporais? De forma geral, o modelo de regressão, não apenas o simples, mas pode ser regressão múltipla, mas o modelo de regressão, de forma geral, difere-se do modelo de séries temporais, porque no caso do modelo de regressão linear, a gente não pressupõe ordenar os dados. Ou seja, a ordem dos valores ou daqueles pares x e y não é relevante, no caso do modelo de regressão linear simples. A gente tinha o nosso conjunto de dados, x e y, aquele par, x e y, e a gente partia para o outro passo, que era o passo de análise. Então, era irrelevante a sequência do x. Dizer que o x tem que estar em ordem crescente ou decrescente, isso não era relevante. Já no modelo de séries temporais, a ordem é crucial. Okay? Nós vamos analisar uma série de observações ao longo do tempo. Okay? Eu tenho o tempo 0, tem que ser menor que o tempo 1, o tempo 1 tem que ser menor que o tempo 2, o tempo 2 tem que ser menor que o tempo 3 e assim sucessivamente. Observe uma coisa. Imagine que o objetivo seja de analisar total de casos da Covid-19 em Minas Gerais. Então, o que vamos fazer? Vamos pegar como semente, ou como estando t igual a 0, o dia em que o primeiro caso de Covid-19 foi diagnosticado em Minas Gerais. E daí vamos para o segundo dia, o que aconteceu, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto, até os tempos atuais. Ou seja, o tempo vai aumentando. Existe uma sequência, uma ordem no tempo, mas não existe uma ordenação nos casos. Porque no primeiro dia podem ter sido diagnosticados 5 casos, no segundo dia 2 ou nenhum, no terceiro dia 4 ou nenhum, e assim sucessivamente. Não existe uma ordem quanto ao número de casos. O que isso quer dizer? Não existe nenhuma ordenação nos valores de y, mas existe ordenação no tempo. Ok? Por isso que a gente define as séries temporais como sendo uma série de observações ordenadas, é um conjunto de observações ordenadas no tempo. Ok?
Então, o tempo é que deve estar, é que deve seguir essa sequência de ordenação. Ordenadas em intervalo de tempo, quis dizer, e não no tempo. Ok? Então, a ordenação é crucial em séries temporais. E eu vou usar o modelo de séries temporais para fazer previsão, porque, como disse anteriormente, o modelo de regressão linear me permite fazer previsão, mas são previsões de curto prazo. Então, se eu tiver interesse em fazer previsões de longo prazo, eu vou precisar usar um método, um modelo matemático ou estatístico mais sofisticado, que é o modelo de séries temporais. Por quê? Porque esse modelo baseia-se na ideia de que para eu fazer uma previsão do valor futuro, é necessário que eu tenha ideia daquilo que foi o comportamento do passado. Isto é, eu quero prever aquilo que vai ser a taxa de infecção da Covid-19 em Minas Gerais. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os dados desde o primeiro dia, desde o dia em que o primeiro caso foi diagnosticado, até ontem, ok? Vou pegar esse conjunto de dados, vou fazer uma análise, vou modelar esses dados e com base nessa informação passada, porque eu estou hoje é o meu tempo bastante atual. Eu vou pegar desde o primeiro dia em que o primeiro caso foi diagnosticado até ontem, que é a informação do passado, vou modelar hoje e vou prever para o valor futuro, ok? Então, para você conhecer o comportamento para você conhecer um valor no futuro, é necessário que a gente tenha uma ideia daquilo que foi o comportamento daquela série no passado, ok? E a essência dos modelos de séries temporais consiste naturalmente em identificar algum padrão, um determinado padrão daquilo que é a série. Isto é, será que a série é crescente? É decrescente? Ela é constante? Será que apresenta muitas ondulações? E essas ondulações têm um comportamento? E por aí vai. Então, nesse tópico, nessa parte da disciplina, nós vamos ter essa capacidade de identificar essas flutuações de uma determinada série e o objetivo é remover essas flutuações de tal forma que eu tenha uma série constante e que me permita fazer uma previsão de valores confiáveis. Porque se a série for muito flutuante, eu vou fazer previsão, pode ser que essa previsão não seja consistente. Ok? Porque ela flutua de forma crescente, mas em algum momento ela pode cair bruscamente e a previsão que eu for a fazer não vai ser consistente. Então, a gente vai usar uma série de medidas que vai nos permitir remover esse comportamento da série, essas tendências da série e obter uma série estacionária e de seguida vamos fazer previsão, ok? Existe uma série de etapas que vocês vão entender mais adiante, no decorrer dessa disciplina, desse tópico particularmente. E a aplicação das séries temporais, basicamente ela se aplica em muitas áreas de conhecimento. Na economia, nós podemos estar interessados em avaliar aquilo que é a variação a variação da taxa de câmbio. Por exemplo, a taxa de câmbio entre o dólar e o real, naturalmente vocês sabem muito bem, que ela depende de muitos fatores. E um dos principais fatores é aquilo que vai ser o desempenho da Bolsa de Valores. Mas também a flutuação da taxa de câmbio entre o real e o dólar depende de outros fatores. Ou seja, qualquer precipitação na parte política, qualquer ocorrência da parte política, vai existir uma incerteza, okay, sobre os investimentos, naturalmente, e o dólar vai valorizar e o real vai depreciar, então o câmbio vai cair. Mas, se o governo, se o Banco Central injetar uma determinada quantidade no Banco Central, o que vai acontecer com o câmbio? O dólar vai tender a cair e o real vai subir, ok? E se o governo tomar algumas medidas que são benéficas à população, vai ter mais investimento, a bolsa de valor vai subir e o real vai valorizar face ao dólar. E assim, ou seja, são uma série de fatores que influenciam basicamente naquilo que é a taxa de câmbio e faz parte daquilo que é a análise de séries temporais. Nós podemos pegar uma série de taxa de câmbio no intervalo de um mês e fazermos uma análise. Vocês podem ver que os valores não vão ser constantes. Algum dia o câmbio vai estar em cima, outro cai, mantém-se estável em baixo, depois sobe, mantém-se estável lá em cima e assim sucessivamente. Podemos analisar também os preços diários das ações, taxas mensais de desemprego, aquilo que é a produtividade de uma determinada instituição no intervalo de tempo. O nível de produtividade naturalmente não é constante, tem dias em que a produtividade é maior, outro dia é menor. Na medicina, o eletrocardiograma, acho que todos vocês já viram, para quem já foi fazer
algum desses exames de eletrocardiograma, eletroencefalograma, vocês já viram um gráfico com uns tracinhos, valores bem aleatórios? Aquele é um gráfico característico de uma série temporal, ok? Então, existem a gente pode fazer uma análise naquela série temporal. Naturalmente, o desejável é que o comportamento seja constante. Se houver um crescimento, é porque tem alguma coisa que não está bem, ou se o valor decrescer, tem alguma coisa que deve ser explicado. Mas isso é particularmente para os médicos que conseguem explicar melhor isso. Em epidemiologia, o número de casos novos, por exemplo, casos novos, aquilo que é a taxa de mortalidade, o número de pacientes curados pela Covid-19, representa basicamente um exemplo de uma série temporal. Eu posso pegar todos os casos novos, vou ter uma série de casos novos diariamente em Minas Gerais, ou mensalmente, dependendo daquilo que for a escala temporal que eu tiver interesse em usar. Mas também eu posso analisar aquilo que é a taxa de mortalidade pela Covid-19 no mesmo espaço de tempo e no mesmo local. Ou posso analisar aquilo que é o número de pacientes curados pela Covid-19 no mesmo espaço de tempo e no mesmo local. Okay? Então, eu vou ter uma série de valores observados. Por exemplo, novos casos de sarampo, infecções por HIV, e entre outros casos. Na meteorologia, os níveis de precipitação pluviométrica, okay, variam naturalmente. As temperaturas também. As temperaturas não são constantes. Tem dias em que as temperaturas sobem, outros dias decrescem, e em algum momento mantém-se um pouco estável no mesmo nível, no mesmo padrão, mas depois pode subir. Um exemplo claro é que a gente tinha um padrão aqui em Belo Horizonte, havia um padrão daquilo que eram os níveis da temperatura. E no último final de semana, a temperatura, por 4 ou 5 dias, a temperatura subiu drasticamente. Então, nesse exato momento, pelo menos aqui na minha região, na região de Indaiá, a temperatura caiu. A temperatura está em torno de 25 ou 26 graus. Então, houve essa flutuação. Inicialmente era num padrão constante, subiu em algum instante de tempo, agora decresceu, ou seja, um gráfico de séries temporais. Então, quando eu falo de temperatura, me refiro às temperaturas mínimas e máximas, ou por aí vai. Outros exemplos, podemos ter, como disse, temperaturas máximas e mínimas diárias, as vendas mensais de uma determinada empresa, são dados de séries temporais, as vendas não são constantes. Há momentos em que essa empresa vai vender mais, outros momentos vai vender menos, ou a taxa de venda pode ser estável, e assim por mais adiante. Valores mensais do índice de preço ao consumidor, valores de fechamento diário da Bolsa de Valores de São Paulo, gráfico de controle de processos produtivos, e são muitos outros exemplos de séries temporais que a gente podia representar aqui. Ok, a análise das séries temporais tem como suposição básica de que a série temporal, de que existe um sistema ou há um sistema casual mais ou menos constante, que está relacionado com o tempo. Ou seja, esse sistema, de alguma forma, exerce uma influência sobre os dados no passado e continua a fazê-lo no futuro. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que remover essa influência que existe nos dados, de tal forma que a nossa previsão para o futuro seja confiável. Okay? Então, o sistema casual costuma atuar de alguma forma criando padrões não aleatórios, okay? E que podem ser detectados com base numa análise gráfica. Isto é, mediante um gráfico, nós temos um conjunto de dados, vamos traçar aquilo que é o nosso gráfico, e vamos analisar qual é o comportamento daquele gráfico. Okay? Na análise de regressão, a gente observava o gráfico para ver se a reta era crescente, decrescente, e isso nos conduzia, de alguma forma, a termos uma ideia de qual deve ser o sinal do coeficiente de correlação ou qual deve ser o sinal daquilo que é o coeficiente angular da reta de regressão, o betão. Okay? Então, o mesmo acontece na análise das séries temporais. Nós temos que analisar aquilo que é o comportamento da série para verificar se existem fatores externos que estão a afetar essa série, que estão a afetar, naquilo que é o comportamento da série. Ok? Então, o objetivo de identificar esse padrão não aleatório da série temporal, ela visa basicamente
permitir que a gente faça previsões mais consistentes e que de alguma forma as decisões que nós formos a tomar sejam mais confiáveis. Okay? Nisso, vou apresentar um conceito de uma série estacionária. Uma série estacionária é toda série que é desejável. Okay? Quando a gente tem um conjunto de dados, o desejável é que a série seja estacionária, ou seja, que ela não apresente muitas flutuações ao longo do tempo. Porque se ela apresentar muitas flutuações, eu não tenho base para fazer uma previsão confiante ou consistente. Okay? Eu posso prever um determinado valor, mas porque a série não é constante, em algum momento, alguma flutuação pode ocorrer e o valor da série pode subir ou pode reduzir. Então, é necessário que a série seja estacionária. Então, uma série dita ser estacionária se ela apresentar variações constantes ao longo da média. Isto é, eu tenho valores da série, eu tenho o tempo, enquanto o tempo aumenta, as oscilações, todas elas devem estar em torno da média. Okay? Se houver alguma flutuação que sobe e depois mantém lá em cima, já não, aí quebrou aquilo que é o procedimento ou o conceito de estacionalidade da série. Então, essa constância da variação no tempo, ela vai se desenvolver em torno da média, como disse anteriormente, e vai refletir, de alguma forma, um equilíbrio estável das flutuações daquelas observações ao longo da média. Muitas séries temporais são relacionadas referentemente, e aliás, inerentemente não estacionárias. Isto é, estacionalidade, uma série estacionária é um caso particular, porque na maior parte das vezes as séries são não estacionárias, isto é, elas apresentam um determinado padrão, e para tal a gente, e nem com isso, a gente não pode deixar de fazer previsão, porque a série apresenta um padrão. Porque se essa série não for estacionária, ou seja, apresentar um determinado padrão, ou variabilidade à medida em que o tempo aumenta, a variância aumenta também, a gente precisa remover ou usar uma medida que nos permita remover essas características indesejáveis da série. Ok? Então, se a série não é estacionária, nós temos que torná-la estacionária e, posteriormente, usar essa série que já é estacionária para fazer previsão. Para tal, existe uma série de medidas que eu vou apresentar mais adiante, que a gente vai usar etapa por etapa para torná-la a série estacionária, de tal forma que a gente possa usar essa série para fazer previsão. Ok? E, de alguma forma, como disse, a inspeção visual de uma série temporal vai nos indicar se ela é ou não estacionária, bastando para tal analisar se a série é constante ao longo do tempo. E o que seria uma série não estacionária? Uma série seria não estacionária se ela não for constante no tempo. Isto é, eu tenho a média da série, ok? À medida que o tempo aumenta, ou a série decresce, ou aumenta, ok? Mas a variabilidade, aqueles tracinhos, ou eles crescem, ou eles vão reduzir, e assim sucessivamente. Okay? O exemplo é a série de novos casos de infecção pela Covid. Por exemplo, vamos pegar o caso de Minas Gerais. Podemos pegar o caso do Brasil todo, mas eu vou me restringir apenas ao estado de Minas Gerais. O que acontece? Nas primeiras semanas em que os primeiros casos foram diagnosticados, a série era estacionária. O número de casos oscilava em valores muito baixos. Mas do nada o número de casos foi aumentando, ok? E aí acabou criando uma curva. Então, a série não é estacionária, porque começou num nível constante, mas a partir de um determinado instante de tempo, a série foi subindo e agora já está caindo. Então, existe um padrão, ok? Não estacionário. Por quê? Porque ela não é constante na média, ok? No início, no primeiro pedaço, aí sim, a gente podia ver, nas primeiras semanas, a gente podia ver que a série tinha poucas observações, mas a partir de um determinado instante de tempo a série foi subindo, sem precedência, e manteve-se constante lá em cima por muito tempo, depois foi decrescer. Mas como a nossa análise deve começar desde o instante inicial até o instante final, não vamos analisar em pedaços, então de forma geral a gente chega à conclusão, por causa daquele pico que teve, chegamos à conclusão que a série não é estacionária. Okay? Então, estacionalizar uma série é benéfico para fazer previsão. O nosso objetivo é usar a série para fazer previsão, que é o forecasting, né? Isso em inglês. Então, mas essa previsão é feita, ela vai ser confiável se a série for estacionária. E para tal existe uma série de medidas matemáticas que podem ser usadas como alternativa para tornar a série estacionária.
Como, por exemplo, usar algumas transformações ou estabilização da variância, como diferenciar de forma sucessiva as séries, deflacionar a série, aplicar logaritmo, para reduzir a escala da série, fazer alguns ajustes sazonais, remover a tendência e por aí vai. Ok? Mas eu vou apresentar uma outra abordagem. Nós vamos usar o método de médias móveis para remover o efeito sazonal da série, independentemente do modelo. Que são 2 modelos que vamos tratar aqui. Ok? Nessa figura eu apresento 2 exemplos. Ok? 2 gráficos. Apresento 2 gráficos diferentes. No primeiro painel nós temos uma série estacionária. No segundo gráfico nós temos uma série não estacionária. Voltando para aquilo que era o conceito, uma série é dita ser estacionária se ela apresentar variabilidade constante ao longo em torno da média. Okay? Isto é, a minha média é 0, porque eu tenho valores negativos e positivos. A média é mais ou menos, aqui eu tenho menos 5, aí depois vai continuando. Então, a média seria em torno de 0, e observa que essa série ela tem um comportamento, aparenta ser constante em torno da média. Isto é, a variabilidade no início é um pouco maior, mas constante, quase que constante, e a partir do lag 80 para 100, a variabilidade reduziu, mas nem com isso ela continua sendo constante em torno da média, ela continua flutuando em torno da média. Já o gráfico do painel à direita, a coisa é contrária. Começa mais ou menos aqui, por exemplo, com uma média, por exemplo, de 0,50 ou de 0,8, aliás, de 0,28, por exemplo, e qual é o seu comportamento? Ele vai tendo esse comportamento, vai decrescendo. À medida em que o lag aumenta, o tempo aumenta, por exemplo, o que vai acontecer com a série? A série vai decrescendo. Então, esse tipo de série, a gente não pode fazer previsão usando essa série, porque não existe nenhuma constância da variância aqui. Ok? Não existe nenhuma constância das flutuações em torno da média. Porque se a gente faz uma previsão, em algum momento, a partir dos tantos 60 ou 70, essa série pode voltar a crescer e assumir valores muito altos. Okay? Então, não se pode fazer previsão consistente usando essa série. Então, para tal. Mas não quer dizer que não possamos usar essa série. Nessa matéria, eu vou apresentar uma série de métodos que vão nos permitir a gente remover essa tendência toda, esse comportamento da série, de tal forma que possamos ter uma série aproximadamente constante e que possamos usar essa série para fazer previsões. Ok? Então, na análise das séries temporais, o problema fundamental é utilizar um modelo matemático que nos permita incluir vários tipos de padrões ou comportamentos da série. Ok? E esses comportamentos, eu me refiro ao comportamento da tendência, porque essa série tem uma tendência crescente, sazonalidade, existe uma sazonalidade da série, componente cíclica, quando os eventos ocorrem num espaço de tempo muito longo, e as componentes irregulares. Então, nós vamos levar em consideração essas componentes todas no modelo e vamos removendo essas componentes, todas aquelas componentes que o gráfico, a análise visual sugerir que a série temporal tem. Nós vamos remover aquela componente e vamos usar a série para fazer previsão. Naturalmente, nem todas as séries apresentam todas aquelas componentes que eu citei. Tem algumas séries que apresentam irregularidade, sazonalidade, cíclico, tendência e por aí vai. E pode apresentar uma ou dois outros fatores. Okay? Entretanto, segundo o modelo clássico, todas as séries temporais são compostas por 4 componentes, essencialmente. Ok? A série temporal ela pode ter tendência crescente ou decrescente. A tendência continua a mesma, que é aquela do caso do modelo de regressão linear. Componente cíclica, okay? Que são aqueles eventos que ocorrem em espaços de tempo muito longos. Sazonalidade, ok? Sazonalidade são variações num espaço de tempo muito curto, okay? Menor de 1 ano em geral, que pode ser designado como índice de sazonalidade ou variações sazonais. E por fim temos aquela componente irregular. Da mesma forma como no modelo de regressão linear, onde tínhamos o erro, que captava todas aquelas variações de y que não eram controladas pela reta de regressão, o mesmo acontece no caso do modelo de séries temporais. Também vamos ter variações irregulares. Okay? E o que seria a tendência?
A tendência vai indicar basicamente aquilo que é a direção geral da série temporal ao longo do tempo. Okay? E os fatores observados, ou seja, aqui a tendência nos permite identificar aquilo que são os fatores que influenciam os dados. E a tendência em geral ela vai ser descrita a partir de um modelo de regressão linear. Isto é, eu vou usar um modelo de regressão linear simples para descrever aquilo que é a tendência dos dados. Se a série tem uma tendência crescente, eu vou escrever uma reta de regressão usando os dados da série. Se tiver uma tendência decrescente, vou escrever também uma reta de regressão para descrever aquilo que é a tendência da série. Na ausência de uma tendência, ou seja, se os dados não, se a análise visual não nos permitir identificar aquilo que é o comportamento da série, em geral, usa-se o método das médias móveis para descrever a tendência da série. Isto é, se a gente for a ver que a série é crescente, mas parece ser um pouco mais constante, ou seja, esse crescimento, a taxa de crescimento da série é muito pequena, a gente pode usar aquilo que são os métodos de médias móveis. Ou seja, de forma geral, eu espero que fixem essa parte que eu vou falar. De forma geral, quase todas as séries que eu vou apresentar, nos exemplos e nos exercícios, vocês vão ter que calcular a parte da tendência usando médias móveis. Mas, quando a gente tiver interesse de fazer previsão, na fase de fazer previsão, aí sim, eu volto para a tendência, vou usar uma reta de regressão do modelo de tendência, vou estimar os valores a partir de um determinado instante de tempo, aquela previsão que vocês estão fazendo agora no modelo de regressão, e com base no valor da previsão que eu vou obter, eu vou corrigir. Isto é, essa é uma das particularidades do modelo de séries temporais. Na análise de regressão, qualquer que seja o exercício que eu pedir para vocês fazerem uma estimação, uma previsão, vocês simplesmente vão pegar o valor do x, vão substituir na reta de regressão e vocês vão encontrar o valor y futuro, ou y estimado. Vocês não precisam corrigir esse valor. Mas no caso das séries temporais, eu tenho que pegar esse valor, verificar se os dados têm efeito de sazonalidade, ou seja, tem aquele comportamento dos dados flutuarem, e vou ter que adicionar, ou seja, vou ter que retirar essa quantidade naquilo que é o valor estimado. Okay? Mas isso vocês vão entender melhor quando eu estiver a apresentar o exemplo. Aqui tenho um exemplo de algumas de séries temporais que apresentam tendência, como é o caso do consumo de eletricidade, crescimento de uma população, mudança global ou gradual dos hábitos de consumo, e a tendência, naturalmente, ela pode ser crescente, como podem ver, okay? Pode ser ajustada com base numa reta, ou pode ser decrescente. O espaço temporal varia de 0 até 15. Isto é, o tempo, eu vou colocar tempo 1, por exemplo, vai ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, ou 0, depende de onde eu quero começar. A escala começa de 0, mas a primeira observação, nós podemos chamar o tempo 1, aqui pode ser 1, que começa no nível 1, depois vem 2 e vem 3. Mas aqui a escala é de 3, 3. Okay? Então, nós temos, esse é o gráfico típico que representa aquilo que é uma série temporal com influência da tendência. É uma tendência crescente e uma tendência decrescente. As variações cíclicas também afetam. As variações cíclicas, elas afetam aquilo que é a nossa série temporal. Variações cíclicas são oscilações a longo prazo ou desvios em torno da reta ou curva de tendência. Ok? São observáveis apenas para séries longas. Variações periódicas ou não. Essas variações cíclicas elas podem ser periódicas ou não em torno da tendência. É utilizada esse tipo de série, esse temporal, é utilizado em casos específicos, como por exemplo em explosões solares, fenômenos climáticos, como por exemplo o El Niño, ou seja, são eventos que ocorrem em espaços de tempo relativamente grandes. Okay? O espaçamento temporal é grande, por exemplo, de 2 em 2 anos, ou anualmente, de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, 5 em 5 anos. Nós podemos pegar, por exemplo, o caso do Mundial de Futebol, seja futebol feminino ou masculino. O Mundial de Futebol ocorre de 4 em 4 anos. Então, existe uma sequência temporal. Existe um ciclo de 4 em 4 anos. Então, é um evento
cíclico, ok? Nós temos um exemplo de séries temporais cíclico. E o comportamento é esse. No instante t igual a 0, por exemplo, depois, um outro evento vai ocorrer no instante t igual a 5 anos depois, ocorre 10 anos depois vai para 15 anos, 20 anos, 25 e assim sucessivamente. Ou seja, existe uma sequência temporal e aquilo que são os acontecimentos ao longo do tempo. As variações sazonais, por sua vez, são todas as flutuações que têm um período de duração inferior a um ano. Fixem essa primeira parte. As variações sazonais têm período de duração inferior a um ano. Isto é, a gente pode fazer uma análise diária, semanal, mensal, trimestral, mas não pode passar de um ano. Ok? Se os dados forem registrados anualmente, ou seja, se for um evento anual, então é pouco provável que haja influência da sazonalidade nessa série. O índice de sazonalidade tem por objetivo analisar o comportamento típico de uma determinada série. Ok? Aquelas curvas todas que a série apresenta. A análise deve ser feita em períodos equidistantes, isto é, se eu faço uma análise diária, então o espaçamento entre o tempo tem que ser de forma diária, dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e por aí vai. Se for mensal, tem que ser mês 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Se for trimestral, tem que ser trimestre 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai. Se for semestral, tem que ser semestre 1, 2, semestre 3, semestre 4 e por aí vai. Quando eu falo de semestre 3 e semestre 4, significa, imagine que eu esteja a fazer um estudo referente, onde eu vou pegar 2 ou 3 anos. No primeiro ano eu tenho 2 semestres, no segundo ano tenho outros 2 semestres, no terceiro ano tenho 2 semestres, e assim sucessivamente. Então eu vou ordenar em que o tempo vai ser, semestre 1 vai ter tempo igual a 1, semestre 2 do primeiro ano 2, semestre 1 do segundo ano o tempo vai ser 3, semestre 2 do segundo ano vai ser 4, então eu vou ter essa sequência do tempo. Okay? E um exemplo seria as vendas de um determinado comércio ao longo dos anos. Temos aqui um exemplo clássico de 3 séries apresentando o componente sazonal. Essas curvas representam a sazonalidade. Então, observem que o intervalo de tempo é mensal, é inferior a um ano, e eu peguei 3 anos diferentes para analisar aquilo que é o comportamento. No início, as séries têm um mesmo padrão, mas no mês de junho, todas as séries apresentaram um pico, algum evento ocorreu nesse mês, e depois outro evento foi ocorrer em dezembro. Okay? Então, esses 2 meses são meses de pico. Algum evento deve ter caracterizado esses 2 picos. Mas observem que nas 3 séries eu vou fazer uma análise mensal, ou seja, o espaçamento é o mesmo, que é mensal, e o período de análise, que é janeiro, fevereiro, março, por aí vai, é inferior a um ano. Então, esse é um exemplo clássico de uma série sazonal. Componentes irregulares também aparecem numa série temporal. O que é componente irregular? Componentes irregulares são todas as características que a gente não consegue controlar. Isto é, a série começou muito bem e do nada aconteceu alguma coisa num intervalo de tempo, subiu. Ficou lá em cima por muito tempo. Ok? Variando por um espaço de tempo. Depois decresceu, foi flutuando embaixo por mais um outro espaço de tempo. Isto é, por exemplo, resultados de fatos fortuitos, ou seja, acontecimentos que não podemos controlar. Eu vou dar um exemplo muito caricato. Imagine que você está a dirigir, okay? Está no volante, e do nada acontece um embate. Lá à frente, e naquele momento você não consegue frear, acaba chocando com alguma outra viatura. Naquele exato momento, naturalmente vai existir se a gente for a monitorar aquilo que são os seus batimentos cardíacos, aquele exato momento em que o evento vai ocorrer, os batimentos cardíacos eles vão subir, ok? Ou seja, você vinha, sei lá, de alguma forma escutando música um evento normal, os batimentos cardíacos estavam normalmente, aconteceu aquele evento inesperado, naquele exato momento, os batimentos vão subir e os batimentos vão ficar lá em cima por um período muito grande, muito longo, depende daquilo que é a forma como cada um consegue lidar com essa situação, e depois de um tempo eles vão reduzir e voltam à normalidade. Então, esse é um outro exemplo clássico de flutuações aleatórias ou irregulares.
flutuações que a gente não consegue controlar. E temos como exemplos catástrofes naturais, atentados terroristas, decisões inesperadas do governo e por aí vai. Essas decisões inesperadas do governo, elas vão afetar muitos fatores. Afetam a Bolsa de Valor. Se a Bolsa de Valor estava crescendo, uma decisão inesperada do governo, a Bolsa de Valor vai reduzir, não haverá investimento, e isso representa de alguma forma movimentos ou flutuações inesperadas. Inesperadas por parte de algumas pessoas, né? Porque o governo naturalmente já tinha ideia de que isso ia acontecer. Então, e esse gráfico representa exatamente aquilo que são os movimentos irregulares. Não há nenhum comportamento, não há nenhuma tendência. Os pontos estão distribuídos de forma irregular, ok? Ou aleatório. Então esse é o gráfico típico que caracteriza o movimento irregular. Ok? E nem sempre uma série temporal irá apresentar todas aquelas quantidades, todos aqueles componentes. A série pode apresentar apenas variações irregulares, ok? E quando a gente não se percebe e não percebermos qual é o comportamento, se é crescente ou decrescente, ou se existem flutuações sazonais ou cíclicas, mas também a série pode apresentar apenas a tendência e variações irregulares e não conseguiremos identificar nada de sazonalidade ou flutuações cíclicas na série, ou a série pode apresentar apenas variações sazonais irregulares, ok? Apresentar variações sazonais irregulares significa que a gente não vai conseguir detectar nenhuma tendência nesse modelo, nenhum comportamento cíclico do modelo. Então, não quer dizer necessariamente que a série vai apresentar todas aquelas características. A série pode apresentar uma característica ou outra, mas em geral, o que nós vamos descrever eu vou apresentar para vocês séries que apresentam tendência e sazonalidade. Então, a ideia é vamos remover a tendência e a sazonalidade para termos séries estacionárias, e aí vamos usar essa série para fazer previsão. Ok? Então, essa parte para descrever aquilo que são os modelos de decomposição, eu vou deixar isso para a próxima aula, e por hoje vamos terminar aqui. Ok?